Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você aqui é novo no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo. No Maracanã teremos esse encontro aqui, Jorge Sampaoli e Dorival Júnior. Ai, que saudade, né, torcedor rubro-negro, desse que tá do meu lado direito. Fora Esporte, a Duda Gonçalves vai trazer as informações desse encontro de técnicos e grandes times. Será que o Maraca vai estar lotado? Duda! Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Relação curta e memorável entre Flamengo e Dorival Júnior. Com o Flamengo agora não foi diferente. Falaram que eu era louco de estar assumindo a equipe tão grande, vivenciando aquele momento totalmente complicado. E de repente, ao final da competição, quando atingimos os objetivos, é porque nós tínhamos o melhor elenco sul-americano. Apesar dos 67% de aproveitamento, Dorival foi demitido, virou a página e assumiu o São Paulo. É um retorno que eu estou tendo. O que mais quer ver amanhã? O do Flamengo, do time com a sua torcida, ou do técnico do São Paulo, Dorival Júnior, com a torcida do Flamengo? Rapaz, é o reencontro de Dorival com a torcida. É? Porque normalmente esse reencontro com a torcida e jogador não é muito legal, né? Depois de um desastre como esse, de um vexame como esse, né? Como que aconteceu lá no Paraguai. Eu acho que até o cenário é perfeito, né, para a volta do Dorival, né? O momento, o cenário, sai de uma desclassificação, foi mandado embora da forma como foi, chega no Maracanã. Perfeito para quem? Dorival. Ah, tá. Pro Dorival, não pro você me perguntou, sim, né, claro. o reencontro O do Dorival. perfeito, desculpa, o Zé, antes do jogo. Antes do jogo. Aí eu falo, depende do que acontecer durante o jogo. Porque assim... Porque se perde... Sabe o que eu já ouvi, Eugênio? Sai por baixo. De torcedores do São Paulo, que o Dorival também não fique muito tocado com isso, sabe? A coisa não pode ser tão amistosa assim. Mas assim, eu não... Mas eu acho que não vai ser, não. Acho que ele vai querer justamente mostrar pro Flamengo, olha aqui. Pro Flamengo, né? É que o problema é que ele não entra em campo, né? Isso que é o grande problema. Sim. O Dorival muitas vezes não vai poder entrar em campo, ele vai poder armar a sua equipe e tal, mas eu acho que o reencontro com ele, perfeito. Sabe aquele momento perfeito? Que os astros... Mostrar assim, os fantasmas do passado. Aquelas coisas assim, sabe? O cometa Halley passa, depois de não sei quantos anos. É o dia do Dorival amanhã. A gente pode ter um pouco mais à frente um reencontro, aí sim, muito mais pesado, que seria o da final da Copa do Brasil. Aí é uma outra coisa. Mas, por exemplo, você vê, Dorival, da forma como foi mandado embora, aí assume o Vitor Pereira, um desastre. Aí chega o Sampaoli, outro também desastre. Não consegue... Outro desastre. Desastre, um vexame que aconteceu, né? E o Dorival no São Paulo assume o São Paulo. São Paulo com alguns problemas. Você vê o São Paulo hoje jogando, você vê o São Paulo hoje trocando passes e com um time inferior ao do Flamengo, tecnicamente. Ele consegue fazer o time jogar. Lógico que tem suas limitações, que a gente sabe, mas dentro daquilo que ele pode fazer, o jogo contra o São Lourenço foi um jogo... Sim. Sensacional, pela entrega, eu acho que assim, quando o jogo é bom, né, quando eu falo jogo sensacional, porque a gente conseguiu ver, eu particularmente consegui ver no jogo, uma ligação que acho que para mim é muito importante dentro do futebol. É o que o jogador faz em campo, ele consegue fazer essa ligação com a torcida. Totalmente. Né? Eu acho que isso é fundamental para você ter um ambiente positivo. Eu até dei um exemplo do jogo do Flamengo, a diferença do jogo do Flamengo e o jogo do São Paulo. O jogo do Flamengo teve um lance, acho que todos nós aqui vamos lembrar, que o Wesley, ele faz uma falta normal no jogador do Paraguai. Só que na hora que ele vai tirar a perna, né, ele vai levantar a perna, a trava enrosca no cadarço do jogador e tal, e ele tá lá sozinho. Aí vem o primeiro, dá uma peitada nele, vem o outro, dá uma peitada nele, e vem um de frente, que é o capitão, e dá outra peitada. Não teve um jogador do Flamengo, não teve um... Ele ficou sozinho. Não teve um jogador do Flamengo que chegou e falou assim, confusão com o moleque, vem pra cima de mim aqui também. Daqueles sinais que dizem muita coisa, né? Aí você pega o jogo do São Paulo. Jogo do São Paulo, São Lourenço provocando, dando cotovelada. Aí o cara dá uma cotovelada, uma mãozada na cara do Pablo Maia. Primeiro lance, logo em seguida,
O que o Caleri faz? Vai no meio, vai no corpo, mete o braço e tal. Não, aqui não. Entendeu? Eu acho que o São Paulo conseguiu passar. Não estou dizendo aqui incentivando a pancada, não é isso, é a porrada, não é isso. Estou falando o espírito que tem, né, que teve nesse jogo do time, que conseguiu fazer com que esse campo estivesse na arquibancada e a arquibancada estivesse no campo. Eu acho que isso é fundamental nos jogos importantes, jogos decisivos. E isso passa muito também pelo futebol que se joga, né? Porque se você não joga um bom futebol, por mais que a torcida grite, te incentive, você não consegue fazer essa ligação. Mas o São Paulo, nesse jogo, conseguiu. E é fundamental isso para a sequência do ano. Eugênio, eu gosto antes bastante. da gente se aprofundar mais no São Paulo, depois de eliminações, podem acontecer no jogo seguinte 2 tipos de reação, né? Uma resposta, jogando muito e conseguindo um ótimo resultado, ou o abatimento por tudo que aconteceu até antes da eliminação, com a relação claramente azedada do elenco com a comissão técnica, com o Jorge Sampaoli. Enfim, depois de tudo que aconteceu com o Pedro, com o preparador físico, o que você acha mais provável que aconteça amanhã? Porque, assim, para ter uma mudança, tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter um estímulo de alguma parte, né? É claro que o resultado da eliminação é um estímulo para a mudança. Mas ele é consequência de um ambiente, de uma situação que não está bem resolvida. Se resolveu alguma coisa internamente? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Eu não sei que tipo de conversa teve. Ao que parece, não. As informações não são nesse sentido. Tem a cobrança externa. Me parece que há ainda um ambiente de muita indefinição, de muita tensão nas relações internas. E não há a sugestão de que algo importante, positivo aconteceu para que esse time entre em campo jogando uma barbaridade contra o São Paulo. Sim. Seria uma surpresa até. Seria uma surpresa. É a gestão dessa situação. Normalmente, quando um time reage bem a uma eliminação, é porque a eliminação foi casual. Aconteceu, fora da curva, uma bola errada, um jogo muito equilibrado que você acaba errando uma finalização, ou um jogador que é expulso e o time fica em inferioridade numérica, acaba sofrendo em função disso. Mas, assim, a situação do Flamengo, a eliminação para o Olímpia, ela faz parte de um ambiente que vem no Flamengo há algum tempo. Sim. Ela vem depois de uma derrota para o Cuiabá. Era tão frágil, né, Eugênio, que uma semana que era para ser fantástica, o jogo que o Flamengo fez no Sul contra o Grêmio, podia ter goleado o Grêmio na arena. A melhor versão do Flamengo do São Paulo. Vira um jogo contra o Atlético Mineiro nos minutos finais e, a partir disso, você internamente provoca uma crise de proporções gigantescas. Um processo de autossabotagem. Eu já vi times se automutilar, mas dessa maneira, desse jeito, como foi o Flamengo agora, olha, mas a semente, capricharam. A semente disso tudo esteve justamente no jogo com o Grêmio, né? Que é a cobrança do Sampaoli ao Pedro pelo gol que ele não faz contra o Grêmio. Era para ter matado o confronto, né? Era para ter matado. Teria feito 3-0 e tal. Acho até que o Flamengo, naquele momento, tinha tudo para acelerar o jogo e fazer o terceiro ou talvez até o quarto, porque o Grêmio estava batido. Sim. Estava com inferioridade numérica também. E o Flamengo cadenciou demais o jogo e tal. Ficou aquela coisa assim, o Pedro entra, perde o gol. E ali eu acho que, assim, tem a notícia, né, de bastidores, de que houve uma cobrança do Sampaoli em relação ao Pedro naquele lance, que as coisas não ficaram bem resolvidas entre eles, e aí o jogo seguinte já é o do Atlético, e aí vem essa bola de neve acontecendo. No momento mais positivo do Flamengo com o Sampaoli, vem a semente do problema que acontece depois, e que com certeza afetou todo o grupo. Quando aconteceu o problema do Pedro, depois conversando, né, com alguns amigos e tal, diria fontes, né? Fontes. Dizem que a cobrança em cima do Pedro, que o Pedro falou sobre as questões psicológicas, né? Agressões psicológicas e tal. Pelo menos o que foi falado e conversei, o Pedro Ivo trouxe a informação, mas depois eu fui conversando assim, que realmente, de fato, a cobrança existia já nos treinamentos, até pela postura do Pedro, né? Até pela postura do Pedro, que o Sampaoli é um cara que exige muito, então exigia, cobrava do Pedro um pouco a mais. Então eu não sei até quando. Eu acho que essa cobrança no Grêmio já era uma continuação de uma cobrança dos treinamentos. Né? A questão, assim,
O torcedor do Flamengo deve estar de saco cheio, que a gente sempre volta para isso. O Flamengo, ele tem um problema muito além de um coletivo frágil. O Flamengo tem problemas coletivos, acho que o trabalho do São Paulo ele avançou até determinado ponto, mas no momento vem até regredindo. Tem problemas na parte defensiva, transição defensiva, bola aérea, a gente viu tudo isso muito exposto. Só que quando a gente fala de uma crise que está instalada, acho que tem que distribuir um pouco a culpa. Você tem a questão da comissão, o trabalho diário, a parte tática, tudo que aconteceu no caso Pedro, que é inadmissível, que joga uma bomba no vestiário em um momento que era para o Flamengo estar crescendo, né? Foi o que o Plihal falou. Que o Flamengo jogou contra o Grêmio, com as digitais do seu técnico, foi um jogo muito bom do Flamengo, todo mundo esperava. Agora esse time encaixou. O time está com o Sampaoli, está fechado, e aí depois vem todo esse processo. Aí você vê um grupo muito vitorioso, muito talentoso, o melhor elenco do futebol sul-americano, mas acomodado. Mas se está acomodado, tem algo acontecendo com a direção, dentro desse ambiente. O problema do Flamengo, acho que assim, não é fácil de você resolver com todo mundo que está lá agora. Ou você Dias antes ou uma semana antes, o Gabigol brigou com o Marcos Braz. Sim. Então, Também, assim, né? Quando foi a última versão de um ambiente leve do Flamengo? Com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior. O que a direção fez? Desculpa, gente, foi um processo de sabotagem do clube. Muito por isso, talvez nunca a direção tenha sido tão alvo quanto é agora. A gente acabou de mostrar as pichações no muro do Flamengo, nos muros do Flamengo. O Landim é claramente o alvo principal. O Plihal, o Flamengo, ele é uma referência quando a gente fala de um projeto de recuperação na parte financeira. Acho que todo clube tem que olhar com carinho para o que o Flamengo fez, porque ele, por muito tempo, fechou um pouco a torneira, né, foi pagando dívida, até você virar uma máquina que gira financeiramente e é capaz de contratar jogadores como o Pedro, como o Arrascaeta, como o Gabigol. Enfim, nesse ponto, nessa parte administrativa e financeira, eu acho que é referência. Agora, do ponto de vista esportivo, não existe um projeto ali. Não existe um projeto. É muito aleatório, é muito na base de um nome com grife, na base de um nome que é oferecido para a direção. Então, se você não tem uma identidade, se você não sabe o caminho que você quer seguir, se você não tem uma convicção, se você coloca técnico para ser triturado dentro de um contexto que não favorece o trabalho do técnico, fica nesse ciclo sem fim. Os jogadores são talentosos, eles resolvem o problema do Flamengo, já resolveram diversas oportunidades, são multicampeões, mas se você dá muita força para esse vestiário, e esse vestiário já é um vestiário de vários jogadores que são estrelas e vitoriosos, como é que você resolve isso quando os caras estão acomodados? Porque assim, uma coisa é você perder, como o Eugênio falou, você perder e você ser eliminado. A forma como o Flamengo foi eliminado contra o Olímpia é inadmissível. Quando você olha o jogo, você olha a ausência de competitividade. Tinha jogador olhando, marcando com o olho. Na própria narração, o próprio Paulo, né, o Paulo Andrade, a bola sai e fala assim, não tem ninguém marcando. Um jogo de oitava de final de Libertadores. Precisa de mais para motivação? Você como atleta? Não, no primeiro jogo o Olímpia já havia mostrado o que ele iria fazer. A bola na trave, do escanteio. Jogada forte. Mas curioso, né, Zé, que uma das críticas principais que esse time sofre e vem sofrendo é o de supostamente escolher o jogo. Eu não acho... Não chega a ser uma novidade, uma certa indolência desse time em algumas partidas. Claro que essa era uma partida pesada, um jogo que valia a vaga para você ficar entre os 8 melhores da América do Sul. De ali continuar com o seu sonho do bicampeonato coladinho, o tetracampeonato. Mas tinha uma vantagem também, né, Zé? Sim. Já construída no Maracanã e saíram vencendo... 2-0, o Flamengo tinha 2-0. Aí acomodou. Sim, para mim eu acho que não é escolher o jogo, Plihal. Eu acho que, no caso, eu acho que assim, o Flamengo está tão no automático. O jogador de futebol, ele se acostuma com aquilo que ele escuta. Se você falar para ele durante a semana inteira, você está cansado, você precisa sair, você precisa ficar no banco e tal, no aquecimento ou no ônibus, na hora que ele desce, ele vai professor, eu estou cansado. Sim. Porque ele escuta isso. Se você trabalha de outra forma, olha, tem que jogar, um jogo importante, você começa a pilhar, né, o jogador, a motivar, acho que não precisa motivar, porque os caras
jogam no Flamengo, ganham um salário altíssimo, acho que você representa uma nação. Então, só isso, por si só, já seria uma grande motivação. Mas existe esse trabalho de bastidor. O que eu acho que no Flamengo é que o Flamengo se acostumou a escutar tantas vezes: esse time é muito bom tecnicamente, eles resolvem a hora que eles querem. Esse time é muito bom, tem esse, tem aquele jogador e tal. Só que eles se esquecem que muitas vezes você não consegue fazer isso. Não é assim virar a chave. Não é apertar o botãozinho e beleza. Em determinados momentos, a equipe adversária, ela, com a competitividade dela, ela consegue se igualar à sua qualidade. Então, para você fazer prevalecer a sua qualidade, você tem que igualar na vontade. Porque na hora da dividida, o cara que não tem tanta técnica, ele vai ficar para trás. Porque eu estou com o Donan é mais técnico. Eu vou chegar nele, o Donan tem a mesma vontade que eu. Só que ele vai tirar a bola e vai tocar para o Eugênio. Agora, se ele está com a nhaca, achando que ele vai resolver a hora que ele quiser, eu atropelo ele. Eu passo por cima dele. E foi o que aconteceu no jogo contra o Olímpia. Nem sempre, hoje, por conta do futebol, a evolução física e as questões táticas te dão a possibilidade de fazer isso. Não preciso ir mais. Nunca. Não preciso ir tão longe. Jogo contra o Cuiabá. É só ver o jogo contra o Cuiabá. É o mesmo exemplo. Né? Então, assim, você precisa entender que o futebol não é assim. O Flamengo não entendeu. O Flamengo não é possível que esses jogadores, e os jogadores mais cascudos, os mais experientes, não tenham entrado no campo antes, não tenham sentido a atmosfera e falar assim, esse jogo vai ser jogo gigante. Não é possível que eles não tenham entendido que, olhando nos olhos dos jogadores do Olímpia, você fala, os caras estão na pegada. Tem algo a mais, eu preciso, entendeu? Só para finalizar o jogo de amanhã, o São Paulo... Bom, infelizmente esse jogo precede a 2 semifinais de Copa do Brasil. A gente não sabe como é que vai ser o Flamengo, não só pela questão moral, mas também porque no meio dessa crise, eu nem sei se o São Paulo teve muito tempo para pensar no time que ele vai... Os jogadores vão jogar para eles. Para eles. Não para ele, né? Não, para eles. E o São Paulo, esse sim, vai poupar bastante. E tem que Imagino que no máximo 4 titulares de quarta-feira que vem, a volta contra o Corinthians, quando o São Paulo tem que, como aconteceu na Copa Sul-Americana, reverter o resultado, está atrás por um gol, 1-0, aliás 2-1 foi o placar na Neoquímica Arena pro Corinthians. O que a gente sabe, certeza absoluta, é que o Lucas inicia o jogo contra o Flamengo amanhã, o Lucas Talvez Moura. O Pato também. O Pato também começa o jogo. E o Rames Rodrigues viajou para o Rio de Janeiro, a delegação de São Paulo já está no Rio de Janeiro. O Luciano vai jogar também, né? Mas o Luciano não começa o jogo. Vai ficar no banco. Porque ele está com um probleminha na panturrilha, o Luciano não começa o jogo. O Rames vai entrar no... A gente nunca sabe como é que vai estar a partida. Mas a ideia é que o Rames Rodrigues faça a sua estreia pelo São Paulo, até para quebrar o gelo antes de quarta-feira, amanhã contra o Flamengo. É o grande momento para justamente sentir o que o Rames pode entregar nesse momento e de que forma ele pode ser utilizado no jogo contra o Corinthians, se for a necessidade. Porque o São Paulo fez a contratação de ambos pensando em contar com eles nesse jogo da volta da Copa do Brasil, tanto o Lucas quanto o Rames. O Lucas já jogou, já mostrou, eu acho que para algum tempo de jogo ele está pronto, ele jogou 45 minutos já, né? E bem. E jogou bem, apesar de ter feito o pênalti, mas mostrou a qualidade que a gente conhece do Lucas. O Rames ainda não jogou. Então, para o Lucas é bom ganhar mais minutos, ganhar mais entrosamento, ganhar ritmo de jogo. E para o Rames é para entender o que ele pode entregar. Quantos minutos, que posicionamento, que movimentos dentro de campo. É a grande questão. O jogo de amanhã para o São Paulo contra o Flamengo é um grande teste para esses dois jogadores. Internamente tem gente parruda que defende que o Rames deveria iniciar o jogo de quarta-feira, apesar de não disputar um jogo oficial desde abril. Vocês acreditam no Rames começando o jogo na quarta? Acho que vai depender muito do que ele apresentar amanhã. Quando ele tiver... Mas se ele apresentar o mínimo... Mas se ele apresentar algo próximo ao que fez o Lucas contra o Atlético Mineiro, talvez um pouco menos até, ele se credencia para começar o jogo? Até por tudo que envolve esse jogo contra o Corinthians? A questão é que o jogo vai ser um jogo muito competitivo, muito físico, de velocidade, de força. Isso 90 minutos. Me parece que o mais prudente, posso estar errado,
seja usar esse jogador quando o time adversário já estiver um pouco mais cansado. Porque Ele fisicamente nunca foi forte. Quem contribui menos com essa parte, a gente tem pouco tempo, Zé, quem contribui menos é o Luciano, que justamente está fora do jogo contra o Corinthians. O Rames poderia ser o substituto natural do Luciano, e aí o Lucas brigaria pela vaga ou do Rato ou do Nestor. Jogando mais aberto, né? Mais do Rato, né? Mais do Rato. Quanto tempo o Rames Rodrigues não joga? Jogou final de abril. Abril, maio, junho, julho. Muito tempo. Agosto. Precisa ver agosto. Precisa ver Assim de agosto. como ele vai se recuperar desses 10, 15, 20 ou 30 minutos que ele vai jogar contra o Flamengo. E Zé, se tem uma dúvida, né, no caso Rames, é a parte física. Sim. O talento ele tem. Eu conversei com meus amigos lá da Grécia, né? Que ele jogou no Olympiacos, eu liguei e falei assim, olha... O último clube dele. É o último clube dele. Falei assim, com a bola nos pés é sensacional. É um cara muito técnico e tal. Mas muito lento e com... Sobre o Flamengo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui no nosso canal, aqui, quer nos ajudar a trazer conteúdo diários para você, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Amanhã o Flamengo entrará em campo aí às 18h30 da noite no estádio do Maracanã contra o São Paulo aí, o ex-técnico aí Dorival Júnior estará à frente do São Paulo. Jogo aí que o Flamengo voltando aí após essa eliminação, frustrante eliminação das oitavas de final da Libertadores. Reencontro aí com a torcida, vamos ver aí como é que a torcida vai agir amanhã, se vão vaiar os jogadores, se vai ter alguma festa aí para o ex-técnico Dorival Júnior, que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com a camisa do Mengão.